E a gente começa o programa de hoje falando sobre o câncer, que atualmente é responsável por 1 em cada 6 mortes no mundo. Mas você sabia que o mapeamento genético pode ser uma arma poderosa contra essa doença? A gente te dá mais detalhes na matéria a seguir. Na busca por formas de prevenir e até curar o câncer, o mapeamento genético se tornou uma ferramenta promissora. O mapeamento genético é, na verdade, tentar conhecer quais as alterações que os diversos genes de um dado indivíduo têm no seu tumor e se esse indivíduo tem ou não uma predisposição herdada a câncer. Nós vamos ganhar informações do porquê alguns mecanismos intracelulares se desregularam e converteram aquelas células outrora benignas em células malignas. E essa forma de assinatura genética, quer dizer, o conjunto dos genes que está alterado em contrapartida àqueles que não estão, nos dão uma caracterização muito precisa, de algumas vezes especificamente, de mecanismos que foram alterados pelo câncer e que nós podemos intervir para tratá-lo. Esse diagnóstico molecular ele pode ser feito pela saliva ou pelo sangue, qualquer amostra de DNA que a gente consiga retirar do corpo do paciente. E aí essa amostra de sangue ou de saliva é enviada para um laboratório de biologia molecular e depois sai o resultado e o paciente traz de volta para o paciente, para o médico, para passar pelo processo final, que a gente chama de aconselhamento pós-teste. E aí, com o resultado, o médico vai fazer as medidas todas que são necessárias para proteger o paciente caso o teste tenha confirmado uma predisposição hereditária ao câncer. Quem não lembra do caso da atriz Angelina Jolie? Foi através desse exame que a celebridade descobriu uma predisposição genética ao câncer. Ela herdou um gene alterado da mãe, da avó materna, através da mãe. Esse gene deu a ela, ou daria a ela, uma predisposição a câncer de mama e ovário que pode chegar às vezes a 60%, 70% ao longo de toda a vida dela. No afã de prevenir um câncer que ela nunca teve, ela então se submeteu a uma cirurgia, uma redução das mamas para remover todo o tecido que poderia um dia vir a se malignizar, e creio que mais tarde ela também foi submetida a uma ressecção de ambos os ovários e trompas com a mesma finalidade. As medidas de proteção, elas envolvem às vezes procedimentos cirúrgicos de redução de risco, às vezes envolvem medicações de redução de risco e mais frequentemente envolvem exames de rastreamento ou mais acurados ou mais frequentes do que aqueles que a gente usa para a população geral. Então é uma adequação de medidas que precisa ser tomada para cada paciente de acordo com a alteração que aquele paciente tem. O mapeamento genético é recomendado em casos específicos. Se você é uma paciente que preenche critérios para uma investigação genética, por exemplo, teve um câncer numa idade muito jovem, ou é de uma família com muitos casos de câncer, de várias gerações, você deve passar por um processo de aconselhamento genético. O teste genético ele tem que ser feito com uma pessoa que esteja absolutamente ciente do que significa um resultado positivo e do que significa um resultado negativo antes do teste ser feito. Porque se essa pessoa receber um resultado e essa pessoa pode ter uma descompensação emocional em relação a esse resultado. Da mesma forma, essa pessoa precisa estar ciente de que ter herdado um gene não quer dizer necessariamente que ela passou para sua progênie. Então, por exemplo, o indivíduo pode ter herdado um gene e não ter passado para os filhos, porque isso gera muitas vezes em alguns pacientes um sentimento de culpa muito forte de ter podido eventualmente passar um gene defeituoso para um filho que poderá vir a ter um tumor no futuro. Um terceiro ponto fundamental é que há que haver uma profunda confidencialidade desses resultados. Um outro problema que pode surgir é quando você faz um teste genético visando descobrir uma predisposição genética a câncer ou perfilar um tumor e você encontra outras alterações que não tem nada a ver com as que você foi procurar, relacionadas a outras doenças hereditárias não menos graves ou dramáticas, como por exemplo você pode encontrar no genoma de um dado tumor elementos que nos façam crer que a pessoa que alberga o tumor possa vir a ter, por exemplo, um quadro de demência no futuro,
ou outras doenças genéticas insuspeitadas até então. Então, por isso, o teste genético ele precisa ser pensado com o médico e precisa ser feito de um jeito prudente, para que a gente não cause essa angústia de ter um resultado sem ter uma aplicação clínica que beneficie a família e o paciente. Eu acho que isso é muito importante que os pacientes entendam, sabe? Porque tecnologia existe para a gente fazer muita coisa hoje, só que a tecnologia precisa ter um retorno de benefício para o paciente. Um retorno de benefício de qualidade de vida, de risco, né, do que a gente está procurando, no caso câncer. Então precisa conseguir reduzir o risco de câncer, reduzir mortalidade por câncer, que no fim é o que a gente quer com essa investigação genética.